Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Conheça o Seu Vereador, aqui no canal da Câmara Municipal de Araxá no YouTube. Vamos entrevistar os parlamentares araxaenses e semanalmente um novo episódio será divulgado. Já ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo araxaense. Meu nome é Bárbara Evelyn, sou diretora de comunicação da Câmara Municipal de Araxá e no bate-papo de hoje nós vamos receber o vereador Wagner Cruz. Wagner Cruz é filho do senhor Gasparo, conhecido Zico, e da dona Idelma. Ele é irmão do Giovanni e da Francislene. É pai da Natália e do Igor e agora avô do Eduardo Henrique. Nasceu em Ibiá, começou a trabalhar com 11 anos de idade, como ajudante de serralheria e aos 15 anos já havia se tornado serralheiro. Aos 17, mudou com a família aqui para Araxá, onde reside há mais de 40 anos. Exerceu a função de serralheiro, depois como soldador e mecânico na conhecida empresa Arafértil, por um período de 5 anos, quando solicitou demissão para empreender em um negócio próprio no ramo de artefatos metálicos e serralheria, gerando empregos e inclusão social. Foi voluntário na Casa Transitória por 5 anos e há mais de 21 é voluntário das obras sociais Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Está no seu primeiro mandato como vereador e foi convidado e nomeado como secretário municipal de ação social nessa atual gestão. Retomou as atividades na Câmara Municipal em abril deste ano. Wagner Cruz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Bárbara. É um prazer estar aqui nesse podcast e falar da minha vida. Tem muita história para contar, né, Wagner? Bastante, muitas histórias. Vamos começar esse bate-papo aí, então? A gente percebe que durante esse trabalho como vereador, inclusive na Secretaria de Ação Social também, Wagner, você tem uma bandeira, tomou como causa a questão da inclusão social, né? Defende aí os idosos, os jovens, enfim. Eu queria que você contasse para a gente, começasse esse bate-papo contando o porquê, o que te motivou a defender essa causa da inclusão social. Então, Bárbara, desde criança, a nossa casa foi muito frequentada por pessoas e eu até então não entendia o que era aquela frequência de pessoas no momento da refeição, buscando ali uma palavra amiga, e eu não compreendia. Depois, quando me tornei adolescente, que eu fui entender. E isso já vem do meu pai, da minha mãe, que é acolher pessoas. Então, em Ibiá, eles faziam muito isso, sabe? Muito isso. Inclusive, eles recebiam muito mulheres, mães solo. E isso eu vim acostumando. E o meu pai, por ter um desprendimento muito grande, como um todo, eu aprendi isso com ele. Porque eu tenho uma referência na minha vida, que é o meu pai. E aqui em Araxá, eu participei como voluntário também na Igreja Católica, participei de pastorais. E depois de um certo tempo, eu me tornei voluntário da Casa Transitória, que é o albergue, que é das obras sociais Caminheiros do Bem. E ali eu fiquei por 5 anos. E essa trajetória minha, com o trabalho de voluntário na parte social, isso foi me dando uma riqueza de percepção do ser humano. E com isso, eu me tornei uma pessoa mais humanizada. E comecei a enxergar as coisas de forma mais humanizada, tendo empatia, né? Porque hoje, Bárbara, eu falo que estar na política requer um tato especial. Porque no meu mote de campanha, eu criei um slogan que era por uma política mais humanizada. E aí, eu segui depois de 5 anos para as obras sociais Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, aonde eu estou hoje, e por mais de 21 anos. E com isso, essa convivência com as pessoas, isso vai nos tornando um ser
melhor a cada dia, porque você aprende com os outros, você passa a entender que a sua dor não é maior do que a dos outros, e você passa a ter a empatia, porque aquilo que você necessita, você passa a oferecer para os outros também. E isso me trouxe para a política. A partir de um momento que no encontro com o prefeito Araceli de Paula, o saudoso prefeito Araceli de Paula, ele encontrou comigo e falou: eu quero te levar para a política. Esse eu vou até te interromper, Vaguinho. Não, pode continuar. Porque esse é até o tema da próxima pergunta. Eu queria que você contasse pra gente, inclusive, em que momento você decidiu entrar pra política. Você até... Exatamente, está adiantando aí que foi com um convite do então prefeito Araceli de Paula. Eu queria que você contasse como você recorda realmente desse momento, porque até então você recebeu de seus pais um valor imensurável, que é realmente o de acolher o próximo. Conta pra gente desse momento aí que você virou chavinha pra política. Então, justamente, Bárbara, quando eu recebi um convite, e que nesse convite, como eu já havia tido alguns no passado, esse convite me despertou por uma frase que ele disse para mim, o saudoso prefeito Araceli de Paula. O que ele disse para mim? Ele falou: Wagner, você faz um trabalho de caridade. Na política você terá condições de ampliar isso com políticas públicas, você começar a ter um interesse maior ainda para fazer muito mais do que você pensa. E isso me fez refletir. E eu refletindo, será que dá para conciliar as duas coisas? E de fato, dá para conciliar as duas coisas. No entanto, tudo aquilo que eu aprendi, a questão moral, o despertar da consciência, isso são valores indispensáveis para a minha vida pública. Isso me trouxe algo muito especial. E mais aquilo que eu trouxe também da minha infância, porque eu vivi na minha infância, Bárbara, momentos difíceis com a minha família. Não foi uma infância muito fácil, né? Tivemos muitas passagens que realmente, depois que passa tudo, você vê que aquilo foi de grande valor. Então, hoje eu tornei-me um homem que penso muito nos outros, muito. Mas esse pensamento que eu tenho dos outros, Bárbara, é também para que eles possam ter um crescimento maior em suas vidas, né? Eu penso muito no progresso do ser humano. Vaguinho, eu com certeza aí da infância, né, depois quando começou a carreira profissional e política, eu sei que você deve ter inúmeros momentos marcantes, né, da sua vida, mas eu queria que você tentasse lembrar e falasse pra gente de um momento que te marcou mais durante a sua vereança. Teve um momento especial? Algum momento ali que você teve um contato maior com um eleitor, com um cidadão? Sim. Um momento especial é quando você, até hoje, quando você encontra com seu eleitor, ou aquele que não foi seu eleitor, e que ele menciona o seu nome, acreditando em você, com uma satisfação que ele tem por estar sendo representado por uma pessoa que tem um olhar humano, né, mais humano. E agora aqui dentro, né, em plenário, eu digo que todas as vezes que eu apresentei alguma proposição que foi direcionada para o idoso, isso, de certa forma, mexe muito comigo, porque realmente eu tenho isso como sentimento também. Não é só para fazer justiça social, também fazendo justiça social, porque é necessário e é um dever nosso como parlamentar. Mas, acima de tudo, você olhar para uma pessoa idosa, e aquela pessoa idosa que já não tem mais condições físicas de produzir. Algumas famílias, às vezes, não dá tanta importância.
algumas famílias que também, às vezes, não têm a condição financeira para fazer a manutenção dele do dia a dia. Então, isso mexe muito comigo, porque se nós formos analisar, uma criança que é indefesa, uma criança que tem a sua fragilidade, ela terá todo um progresso pela frente, né? O seu crescimento físico, intelectual, moral. O idoso ele vai regredindo, a começar da sua vitalidade, as suas forças físicas, a sua mente. Então, tudo isso muda. E isso mexe muito comigo. Ele merece realmente, é um público que merece realmente uma atenção especial, né, Vaguinho? E eu te chamei de Wagner, Vaguinho, muita gente te chama dessa forma, né? E me conta, eu queria que você até falando dessa relação com o cidadão, seja ele idoso, jovem, eu queria que você contasse pra gente sobre a importância dessa relação. Você hoje como vereador, você representa aqui no Legislativo centenas de pessoas, né? De qualquer faixa etária, sejam elas famílias, né? Que você conhecer às vezes a avó, agora a mãe é sua eleitora, até mesmo a filha. Essa relação entre o representante legislativo e o cidadão, você considera realmente muito importante, Vaguinho? Até porque, hoje em dia, as redes sociais, você é muito ativo nas redes sociais, tem um papel fundamental nessa relação também. Conecta o eleitor, o cidadão, com o vereador, não é mesmo? Com certeza. De uma forma, eu analiso o seguinte. Eu fui eleito com 737 votos. Mas depois você passa a representar um número de quase 120 mil habitantes. Então, exatamente, percebe o quanto a responsabilidade nossa é grande. E o quanto nós temos que ficar atentos aos nossos deveres. Essa relação ela é muito importante, mas eu gosto muito da relação do corpo a corpo, de estar presente, de ouvir. Falando um pouco da minha passagem na secretaria, a porta da minha sala era aberta para todos. Eu ouvia todo mundo que queria falar comigo, mesmo se não tivesse agendado. Arrumava um jeitinho e encaixava, porque é importante você ouvir as pessoas e é a partir dali que você começa a criar proposições, estudar projetos para poder contribuir com a coletividade. E esse contato faz toda a diferença, né, Vaguinho? Com certeza. E eu tenho certeza que aqui na Câmara, como vereador, a gente, através desse podcast, a gente tem o intuito de aproximar realmente o vereador mais do cidadão, para que eles possam conhecer a história de vocês por trás da tribuna, né, por trás dos eventos que vocês participam. E aqui, como vereador, você também tem essa porta aberta. A gente tem tentado inserir aí na rotina do cidadão que a Câmara é uma casa do povo realmente, é a casa legislativa e está sempre de portas abertas para a população. Eu queria comentar agora com você sobre a cidade de Araxá. Você nasceu em Biá, cidade próxima aqui, mas escolheu você, juntamente com a família, vir para Araxá, né? E com certeza o seu trabalho reflete não só na melhoria de vida da população, mas no desenvolvimento, no crescimento da cidade também de Araxá. Conta para nós sobre esse carinho que você tem por nossa cidade, Vaguinho. Então, Bárbara, eu passava as férias da minha infância, férias de escola, passava muito aqui com a família do meu pai, meus primos, dos quais eu tenho uma referência muito grande e importante para mim. Tanto no sentido afetivo, como no sentido moral, que é muitíssimo importante. E isso, a nossa mudança para Araxá, ela se deu, meu pai trabalhava a 5 quilômetros aqui da cidade de Araxá, e ele trabalhava num regime de 12/36, mas ele tinha que estar indo para Ibiá, na sua folga. E chegou um determinado momento que ele imaginou que se viesse para cá e trazendo a família, seria mais viável no sentido para o próprio trabalho dele, mas nos oferecendo para os seus filhos uma condição melhor de vida. E foi muito assertivo isso, porque a gente acaba, de uma certa forma, desenvolvendo na nossa vida como um todo. Né? Então, é escola, é trabalho. Então, as possibilidades aqui, elas foram ampliadas para nós,
Se bem que naquela ocasião, em Ibiá, era muito reduzido essas possibilidades, principalmente de trabalho. E como você citou, que eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, isso para mim foi maravilhoso, que hoje nós sabemos que isso não pode mais. É uma época diferente. Diferente. Mas então, esse carinho que eu tenho pela cidade de Araxá é pelas pessoas. Porque quando nós falamos de uma cidade, nós temos que esquecer um pouco da sua estrutura física e lembrar da estrutura humana, que são as pessoas. Que em qualquer instituição que você adentra, você tem paredes, você tem um teto, mas o que constitui ali, que na verdade é a instituição, e assim a nossa cidade. Na verdade, o que reflete lá fora como uma cidade maravilhosa, Araxá, é justamente por ter um povo que são muito receptivos, que recebem bem as pessoas, e isso é muito legal, isso me encanta. O araxaense realmente acolhe, né, Wagner? Acolhe, é muito acolhedor. Eu tive uma passagem da minha vida profissional em que eu trabalhei por um bom período em várias cidades, numa empresa aqui de Araxá. E me deu a oportunidade de conhecer outras cidades. Chegava final de semana, que eu ficava às vezes a semana toda viajando, eu ficava louco para voltar, para retornar. Por quê? Porque realmente aqui a energia daqui da nossa cidade é diferente. Vaguinho, para finalizar, a gente tem que citar o seu netinho agora, né, o Eduardo. Você como vô, pai, isso te motiva a continuar trabalhando para um futuro melhor das pessoas que vivem aqui e até te fortalece essa questão do valor que você recebeu, do acolhimento, da empatia dos seus pais, agora passar para outras gerações e chegar até seu neto? Com certeza. Inclusive, meus filhos têm essa referência da minha pessoa. E é justamente para isso que eu venho trabalhando no dia a dia, né, com relação à minha consciência, o despertar da minha consciência para todas as ações que eu devo estar ali presente, atento. E o que a gente realmente tem em mente, Bárbara, é proporcionar uma vida melhor para todos. Como eu te falei, isso é uma coisa que me engrandece, que me deixa contente. É realmente quando nós observamos e tendo aí à nossa frente o progresso humano, do ser humano. Então hoje, pensando nos meus filhos, pensando no meu netinho, Eduardo Henrique, que é uma fofura, eu falo para você que a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade, ela ainda aumenta mais. Né? Aumenta muito mais. Por quê? Porque ali eu já vejo uma criança, né, que ela tem uma fragilidade, tem uma mãe. Então, tudo aquilo que eu desejo para a minha filha, como mãe, e para o meu neto, pode ter a certeza absoluta que eu estarei introjetando isso, né, e fazendo exalar com atitude ou atitudes para as outras pessoas. Porque eu tenho comigo uma diretriz de Jesus. Façai com outrem o que gostaria que vos fosse feito. Então, aquilo que eu não desejo para mim, não vou desejar para o outro. Então, sempre que eu desejo algo de bom para mim, aquilo eu tenho que desejar também para os outros. E hoje, estando na minha posição, eu tenho condições de contribuir, juntamente com os meus pares, uma política pública, políticas públicas melhores, né, pensando na coletividade e pensando nessas pessoas. Porque hoje nós temos aí um início, um meio e um fim, que é a criança, o adolescente e o idoso. Então nós temos que cuidar dessas pessoas. Seja ela qual for a faixa etária, né, Wagner? Eu queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast e deixar esse espaço, Wagner, para você convidar a população para seguir as suas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, né, no Instagram Wagner Cruz, né, vereador Wagner Cruz, para que a população se aproxime ainda mais aí das suas ações. Claro, e tudo isso é o que nós queremos, porque nós queremos, com certeza, contribuir
para que a vida das pessoas sejam melhores e daquilo que é de direito para as pessoas, mas com amor, com carinho e usando sempre a empatia. É isso que importa, né, Vaguinho? Então eu aproveito para convidar você para conhecer também as redes sociais da Câmara Municipal de Araxá, o Instagram, o Facebook. Dê sua sugestão, mande sua dúvida. A gente está disponível lá para conversar com você. E não deixe de ativar as notificações aqui do canal da Câmara Municipal no YouTube e ficar por dentro de tudo que acontece no Legislativo. A gente se encontra no próximo podcast e nas redes sociais da Câmara Municipal de Araxá. Até lá!